Pois bem, hoje a gente vai começar um assunto que já é importante, mas ele vai fazer ainda mais sentido na semana que vem, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender coisas novas, ou talvez vocês já saibam sobre esse assunto, mas se ficar uma pergunta assim na cabeça, tá, como eu uso isso que a gente aprendeu hoje, na semana que vem a gente vai saber como, porque na semana que vem a gente estuda alguns textos dessa natureza profética e dependendo como a gente lê o texto, com a posição que a gente adota, afeta completamente o resultado final da interpretação. O que eu quero dizer com isso? Tem assuntos simples na Bíblia, simples, mas que não é consenso de interpretação. Por exemplo, o cristão deve dar dízimo ou não? Isso é um consenso? Não é. Entre nós é. A gente pensa na oferta como um gesto voluntário e generoso de mim com Deus. Mas esse é o consenso para todo mundo que se diz cristão? Então, quer dizer, o assunto é simples e não tem consenso. Falar outro assunto simples. Pastorado feminino, por exemplo. Mulher exercer a autoridade de homem sobre a congregação. Para nós esse é um assunto que está claro nas Escrituras. Mas tem consenso? Então, se não há consenso sobre essas coisas que parecem ser claras e óbvias, o que dirá sobre as coisas que não são claras e óbvias? Se não há consenso entre o que é simples, eu não me surpreendo de saber que também não vai haver sobre, por exemplo, questões sobre profecia, certo? Então, como a gente interpreta os textos proféticos da Bíblia? E aí eu coloquei alguns, né, os 3 primeiros. É o discurso escatológico de Jesus, né, o sermão escatológico, o sermão profético de Jesus, que é Mateus capítulo 24 e 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, são as 3 passagens dos evangelhos onde trazem paralelamente o mesmo discurso de Jesus. Além desses discursos que são proféticos dentro dos evangelhos, a gente também tem todo o livro de Apocalipse, que é um livro de teor profético. A gente tem textos dentro das cartas de Paulo, por exemplo, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que é quando ele fala sobre o homem da iniquidade, a revelação do iníquo e toda essa coisa. E a gente vai falar sobre isso tudo ao longo do curso, né? A gente está fazendo um curso de escatologia aqui já tem uns 2, 3 meses. Temos textos no Antigo Testamento também, né? Especialmente eu coloquei aqui Daniel capítulo 9, que é bastante usado quando a gente for estudar lá sobre as visões milenaristas. Vocês vão perceber como Daniel 9 é usado especialmente por algumas linhas de interpretação, né? Bom dia para todo mundo que está chegando. Então aqui eu coloquei alguns, né? E esses 3 pontinhos significa que a lista não acaba. A lista de textos proféticos ainda segue além dessa. E o que a gente vai falar hoje tem aplicação para isso e tem aplicação especialmente para Apocalipse. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui. Ó. Vou colocar aqui um trecho do livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, do 10 ao 16. Olha o texto aqui. Ó. Quem é que está escrevendo isso? João, muito bem. O escritor lá de Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, né? Candeeiros são castiçais, né? Coisas de luz, pontos de luz. Vi um homem com vestes talares, longas, compridas até os pés, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João estava lá e ele fala, nesse dia, né, que ele chama de dia do Senhor,
Alguém falou com ele, olha, o que eu vou te falar, o que você vai ver, você vai escrever, e ele olha para ver quem está falando com ele, e a imagem que ele vê é essa, uma imagem estranha. É um ser de cabelo branco, né? Ó, cabelo branco, cabeça, cabelo branco, como a neve, os olhos, duas bolas pegando fogo, o pé é um pé de metal, parecendo bronze, tão brilhante, né? Porque é polido, quase refinado pelo fogo. A voz, uma voz, assim como se fosse uma cataratas lá do Iguaçu caindo água, uma voz grande, forte, estrondosa. Que mais? Estava no meio dos candeeiros, vestido com essas roupas até os pés, com um cinturão na altura do peito de ouro. Ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca dele saiu uma espada afiada. É uma imagem assim que a gente olhando meio que vê uma aberração. Uma coisa que é fora do normal. Quem é que João está vendo aí? Quem é que está falando com ele? E qual é o indício? Qual que vocês responderam, só para ver se eu ouvi direito? Jesus. Qual é o indício que eu tenho aí dentro para conseguir identificar essa pessoa da visão como Jesus? Por que isso? Posso fazer essa associação ou não? E com base em quê? A gente está seguro dessa fala ou assim, né? Naquela prova de matemática eu olhei A, B e C, a D parece que está escrito Jesus, para eu vou na D. Ou foi meio que um chute assim, vamos ver o que vai dar, né? Ele fala muito semelhante a filho de homem. Então tem um tipo de uma descrição aqui que se relaciona muito com um personagem que é Jesus. E para ser honesto, eu ia até tirar esse pedacinho para ficar mais difícil, né? Mas eu não quis ser tão malvado. Mas está certinho. Aí vai ter que tirar um pouco. Vai que depois isso vai ser retirado de mim lá da árvore da vida, né? Não, melhor não. No mundo de hoje, alguém de nós tivesse uma visão dessa daí. Primeiro, quando eu ia falar igual o do taxista de mandar. O sangue de Jesus tem poder. Ia ficar morrendo de medo. Mas o que eu quero mostrar com isso? Então vamos avançar, porque o nosso tempo é curto, mas isso é logo no comecinho do livro de Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos, a gente está no 1 e já se depara com um negócio desse. Lembra qual que era o slide anterior? Como interpretar os textos proféticos da Bíblia. Esse é um texto profético. Apocalipse é uma literatura, um tipo de literatura apocalíptica, né? Usa muitos símbolos, muitas imagens, muitos números para trazer uma ideia. Para você entender isso, de todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o livro que faz maior uso do Antigo Testamento. Faz maior número de correlações com o Antigo Testamento. E olha que nós temos muitos livros do Novo Testamento que fazem essa relação. Hebreus faz isso muito. Cita Moisés, cita os levitas, cita Josué, cita os profetas, cita a ordem de Melquisedeque. Mas Hebreus não ganha de Apocalipse na quantidade de citações ou referências, diretas ou indiretas ao Antigo Testamento. Mateus faz muito isso. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, tal. Mas Mateus não vence Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro do Novo Testamento, mas que toda a informação que ele traz encontra um certo tipo de direção aonde? Na Antiga Aliança, especialmente nos livros que são dessa mesma linguagem apocalíptica. Ezequiel, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel e muitos outros. Tá? Por exemplo, é no Novo Testamento, no Apocalipse especialmente, tem uma citação em Romanos, mas é especialmente no Apocalipse que a gente tem a ligação do dragão, de Satanás, com aquela serpente do Gênesis. É no Apocalipse que a ideia do paraíso que se perde lá no primeiro livro da Bíblia é retomada. Então o Apocalipse está direto conversando com o Antigo Testamento. E esse grande número de símbolos e imagens e números tem significado. Que para alguém que fosse familiarizado com o Antigo Testamento, o Apocalipse não seria uma coisa tão estranha assim. Consegue perceber isso? Por causa dessa relação?
Então a gente chega num texto como esse, e o que a gente faz com isso? Inventa. Ah, eu vou inventar aqui, eu acho que esse aqui é o ET de Varginha, ET Bilu. Não podemos fazer isso. Eu preciso encontrar orientações. Então, se o Apocalipse busca respaldo no Antigo Testamento, eu vou tentar buscar pelo Antigo Testamento a referência para iluminar esses simbolismos de Apocalipse. Ou eu vou procurar dentro do próprio texto quais são as orientações que ele me dá ou dicas para que eu possa descobrir sobre o que ele está falando. Então o Ivan já fez um comentário, ele falou do Filho do Homem. O Filho do Homem é uma citação de Daniel, que Jesus retoma para si dentro dos evangelhos e que aqui é para nós uma lâmpada. Só que a gente parou aqui no 16 e eu vi, alguém abriu a Bíblia em Apocalipse 1? Alguém abriu? Só que ninguém continuou lendo, né? A partir do 17, que eu interrompi aqui de propósito. A sequência do texto é essa, ó. Os 2 versículos seguintes. Quando João teve essa visão, o que aconteceu com ele? Aí aos pés como morto. Ele quase que falou aquilo que você disse, né, João? Francisco, o sangue de Jesus tem poder, né? Ele caiu aos pés desse ser que estava lá, como se ele tivesse morrido. Ele ficou paralisado. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Opa! Aqui eu tinha uma luz, ó, o Filho do Homem. Aqui eu tinha uma direção. Toda essa outra identidade sobre... Jesus tinha cabelo branco no ministério dele? A Bíblia não fala, pode ser que tinha, mas parece que não. A não ser que ele fosse como eu, né? 30 anos de idade, com cabelo branco. Mas não, né? Jesus não tinha cabelo branco. Jesus tinha um pé de bronze? Não. Jesus tinha quando ele abria a boca, saía uma espada? O olho dele eram 2 bolas de fogo? Não. Então a gente não consegue, olhando essa descrição, falar, é o Jesus que eu leio nos evangelhos. Mas existem certos sinais dentro do texto que vão mostrar. Então quem é que teve morto, mas agora está vivo? Jesus. Não é Lázaro, certo? Não é. É Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Então o que acontece? O que a gente está mostrando aqui? A linguagem apocalíptica ou a linguagem profética, que é o nosso tema da aula de hoje, ela vai ter que pesquisar, às vezes dentro do próprio contexto, indícios e sinais que expliquem os símbolos. João está tendo uma visão de Jesus, e o que será que essa visão de Jesus quer nos mostrar sobre ele? Por que ele viu isso? Por que ele não viu aquele mesmo homem com quem ele conviveu por tantos anos? Por que quando Jesus apareceu aqui para João para conversar com ele, não apareceu o mesmo Jesus que lavou os pés do João? Por que apareceu com essa identidade toda diferente? Por quê? O que vocês acham? Eu acho que, porque aí resumiria só Jesus, se aparecesse Jesus por si só, quando ele aparece em formas igual. A ideia do profeta é justamente interpretar a profecia. É o que ele faz, ele ouve, ele interpreta e passa. É justamente a função dele. Quando se aparecesse Jesus, seria muito, pensando pela lógica, seria muito simples ele colocar, e Jesus apareceu para mim e disse tais coisas. Mas agora, ele contando dessa forma e a gente fazendo um trabalho de interpretar, a gente consegue associar que cada ponto que ele descreve sobre Jesus em si, como ele fala no semelhante do homem, representa a um fato, a uma história do completo que é Jesus, que é o plano de salvação. Jesus representa o plano de salvação. Então, quando você pega essa construção de Jesus em diversas formas, eu entendo que é a construção do conceito de salvação vinda por Jesus, desde o Antigo Testamento, que é o Apocalipse da Bíblia. Então, toda essa conversa que a gente pode ter sobre o que essa grandeza da visão significa é enriquecedora no sentido da gente começar a descobrir o que João quer transmitir com isso, com essa linguagem. Jesus agora, então, tem ainda as mesmas características do homem, que ele nunca mais vai perder, né? Porque Jesus ressuscita. Hoje ele é um Deus que tem corpo, né? Um corpo glorificado, ressuscitou, ele tem corpo imortal. Ele é um Deus, como a gente já falou, né? Não sabemos nem como, mas aperfeiçoado, como a Bíblia diz. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Adquiriu a experiência da morte. Deus nunca adquiriria a experiência da morte. Jesus adquiriu a experiência da morte mesmo sendo Deus. Então ele é esse Deus experimentado em novas relações que não fazem parte natural do que é divino.
mas Jesus experimentou por se tornar humano. Agora, o que João vê aqui não é uma identidade gloriosa de Jesus? Demonstração de poder. É o mesmo Jesus com quem ele conviveu, tal, mas agora exaltado num novo ambiente, né? Aqui, na verdade, ainda é a terra. João passa a ter visões no céu a partir do capítulo 4. Mas ele está vendo, Jesus veio falar com ele lá na ilha de Patmos, mas a visão que ele tem é uma visão. É de um Jesus que passa uma imagem de domínio, de vitória, de poder, de soberania, de controle, de regência. E essa é a única descrição para Jesus no livro? Lá na frente ele aparece como um cordeiro. Que quando João viu, o mesmo Jesus, quando ele viu, era um cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas estava de pé. O que é isso? Está vivo. Então você tem figuras diferentes representando a mesma pessoa. E é engraçado que esse cordeiro tem 7 chifres. Vamos falar sobre isso no próximo slide. O que eu quero mostrar? Que nós precisamos buscar dentro do livro sinais, dicas, eu diria, do que esses símbolos significam. Se não dentro do contexto direto do livro, dentro do contexto do qual esse livro está se referindo. Então, se João está fazendo uma menção a Daniel ou a Ezequiel, eu posso buscar dentro de Apocalipse a resposta para esses símbolos, mas às vezes ela não vai estar aqui. Às vezes ela vai estar, se ele está citando Ezequiel, talvez lá em Ezequiel, ou lá em Daniel, ou lá em Gênesis, ou Isaías, lá eu vou achar. Ou às vezes eu não vou achar. Tem muitos símbolos em Apocalipse que não está decifrado mesmo. E é aí que nascem tantas interpretações diferentes. Eu vou trazer mais um tema aqui. Dá para ver? Está muito ruim. Está muito ruim, né? Quer apagar rapidinho? Ellen, faz um favor para mim, apaga o interruptor de cima, por favor. Obrigado. Daqui a pouco a gente acende de novo. Eu vou colocar, acho que 6 textos aqui para a gente ver onde aparece essa informação sobre chifres. Ó, Apocalipse 5, 6. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, esse trono é o trono de Deus lá no céu, que João está vendo, e entre os anciãos de pé um cordeiro, texto que a gente acabou de falar, como tendo sido morto. O que era um cordeiro morto na antiga aliança? Um sacrifício para remissão. E no Novo Testamento alguém assume esse papel, essa identidade. Quem é? Jesus. Né? João Batista diz isso. Eis o cordeiro. Então, opa, tá bom. João pode estar vendo um animal mesmo, literalmente. Eu posso interpretar esse texto literalmente. Ele está vendo um animal lá no céu. Ou será que é uma figura, um símbolo? Então ele viu um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Talvez estivesse todo ensanguentado. Talvez tivesse, não sei, né? Eles cortavam o pescoço para sangrar. Tivesse com um corte daqui a aqui. Não sei o que João viu. Mas ele viu um cordeiro como que tendo sido morto. Como que tendo sido? Aconteceu, ele foi morto em algum momento. Ele tinha 7 chifres. O cordeiro. O cordeiro tem quantos chifres normalmente? 2. Mas aqui na visão tinha 7. Bem como 7 olhos. Eu não vou tentar desenhar, né? Porque às vezes se os meus desenhos de coisas que eu consigo enxergar já não são bons, imagina um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos. E esses olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ficar só nesse texto? Vamos em outro texto que fala de novo sobre usa essa palavra chifre. Agora capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. De novo, a palavra chifre aí. Outro texto, capítulo 13, agora versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, né, são coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Tá? Outro texto, capítulo 13, agora versículo 11. Vi ainda outra besta, não é a mesma daqui. Ó. Essa daqui é uma besta que subia do mar. Agora ele vê outra besta que emerge da terra. Ela possui 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Todos esses textos estão mencionando, dá para ver que são simbólicos. Por que dá para ver que são simbólicos? Gente, um cordeiro não tem 7 chifres nem 7 olhos. Isso é simbólico. Dragão, geralmente a gente atribui a coisas mitológicas. Né? Ele vê um dragão, mas acho que dragão não é um animal que existe de verdade. Alguns dizem até que pode ter existido na época dos dinossauros algum ser que parecesse um dragão. Mas o fato é
que ainda que exista um dragão, será que ele é vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça coroas? Vocês concordam comigo que isso está muito... Se você precisasse escolher, ao ler esses textos, se você naturalmente precisasse escolher, isso é literal ou é simbólico? O que você escolheria? Qual que é a diferença entre o literal e o simbólico? Literal é assim, ó. Isso é um livro de capa preta. Isso é literal ou simbólico que eu falei? Literal. Esse aqui é o meu peso de papel. Isso é simbólico. Pode ser literal, né? Alguém pode tomar essa decisão de fazer disso uma coisa literal, mas dizer que isso é peso de papel, eu estou usando como um símbolo. Então existe uma descrição que eu posso fazer de algo que é literal. É isso aí mesmo. Ó, o seu carro é aquele carro com 4 rodas, com pneu de borracha, da cor branca, com banco, com vidro e tal. Isso é literal. E existem coisas que são simbólicas. Ô, cara, aquele seu carro lá é uma carruagem, hein? Isso é simbólico. Certo? Essas descrições estão mais para o literal ou para o simbólico? Simbólico. Simbólico. Simbólico, porque a gente está falando de coisas que não existem. Um cordeiro com 7 chifres. Então aí a imagem, a figura que João traz para a gente, precisa ser interpretado o seu significado. Não é aquilo que você está lendo, mas nem todo mundo concorda com isso. Nosso tema de hoje é profecias. Muita gente lê isso aqui tudo como literal. E o resultado final vai ser completamente diferente, não vai? Se você lê como símbolo, se você lê como literal, o resultado final da sua leitura e da sua interpretação vai ser completamente diferente. E aí, né, a gente faz aquele exercício. Eu vou tentar encontrar na Bíblia alguma relação, por exemplo, se a gente está falando de chifre, aí quando eu chego lá no capítulo 17, tem 2 versículos, ó. Daqui a aqui é o versículo 7 e daqui para cá é o 12, tá? Daqui até aqui. Eu pulei um pedaço para caber. Então o anjo me disse para quem? Para João. Por que você está admirado? O anjo fala. Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta. É uma outra mulher que surge montada em cima desta besta aqui, ó, do mar. Lá na frente do livro aparece uma mulher montada nas costas dessa besta. Os 10 chifres que você viu são... Opa! Olha o livro me explicando. Então, antes de eu querer decifrar o que significa isso, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. A besta está aqui, ó. E o anjo explica para João, os 10 chifres que você viu são... 10 reis. 10 reis, certo? Então essa besta tinha 10 chifres, mas esses chifres, a gente rapidamente imagina, o que é uma besta? Não é um besta, ô seu besta, não é isso. É um animal assombroso, feio, que faz relação direta à visão de Daniel do capítulo 7. Do capítulo 7, ele vê subir do mar um leão, depois um urso, depois um leopardo e depois um animal medonho. Aqui em Apocalipse, João junta esses 4 bichos para formar uma besta, tá? Então é referência completa a Daniel aqui, mas é um animal tenebroso, monstruoso. Ele tem 10 chifres, mas os chifres são 10 reis. 10 reis. Ele tem também 7 cabeças. Opa, então o chifre é rei. A cabeça deve ter algum outro significado, não são literais. E ele fala que são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas que por uma hora receberão. Com a besta, receberão com a besta autoridade como reis. Então você consegue perceber, pelo menos dentro do Apocalipse, que muitas vezes os chifres, aqui os chifres significam reis, mas mais do que reis. Chifre é um símbolo de autoridade. Aí você fala, será que é isso mesmo? Aí você volta lendo. Aí você volta lá no Cordeiro. O Cordeiro, que é Jesus, né? Como tendo sido morto, está do lado do trono de Deus, só pode ser Jesus. Ele tinha quantos? 7. E aí você vai aprender que no Apocalipse o número 7 também tem significado. O significado daquilo que é perfeito. Então, o que significa que o Cordeiro tem 7 chifres? Que ele tem uma autoridade que é perfeita. Então a gente vai decifrando. Nosso ponto hoje não é ficar ainda interpretando o Apocalipse. Eu estou mostrando para vocês algumas coisas. E aqui tem um outro texto, né, que é do capítulo 20, que vai falar sobre os 1000 anos, que serve a mesma regra.
O texto lá diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Olha quem me ensina, melhor do que ninguém, quem era que estava lá no Éden. É o Apocalipse. Ele prendeu o anjo que desce do céu. O anjo desce do céu segurando uma corrente. Para prender quem? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha o dragão aqui, ó. Vi também outro sinal do céu, um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. Quem é o dragão que é descrito no capítulo 12? Ele é explicado lá no capítulo 20. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o... Está explicado. Aí você volta lá no capítulo 12 e escreve lá, ó, o dragão é o diabo. Você deixa o livro dar explicação dos seus próprios símbolos, antes da gente ficar criando quais seriam os significados dessas coisas. Ellen, acende, por favor, o de cima. Aí, obrigado. Então ele explica e vai dizer, né, que o anjo vai acorrentar o diabo por 1000 anos, vai lançar ele no abismo, vai colocar um selo sobre ele, né, vai restringir ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aqui tem outros, né, não só um, tem outros temas. Isso aqui também é simbólico. Por quê? Porque traz a mesma identidade do dragão, mas ele revela quem é. Agora, o diabo, eu consigo pegar uma algema, uma corrente e prender o diabo dentro de uma cela lá no Carandiru, no Bangu, lá em, sei lá na onde? Eu consigo? Dá para fazer isso com o diabo? Não dá, né? Porque ele é um ser espiritual. Então você já começa a perceber que essa corrente não é literal. Não pode ser. Não se amarra um espírito com uma corrente. Você vê que essas identidades são representações. Há uma restrição, o que o texto está falando? Haverá uma restrição, ou houve uma restrição de poder sobre Satanás imposta por Deus. Satanás foi preso, foi restrita a ação dele para que ele não mais engane as nações. E aí, eu vou passar, porque assim, isso aqui tudo seria uma introdução, mas já foi boa parte da aula. A ideia é que aqui essa palavra 1000 anos, olha quantas vezes ela aparece. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu acho que eu perdi mais algumas aí. Eu acho que tem... Hã? Aonde? Aqui, 1, 2... 3, 4... 5. Bom, se eu perdi alguma aí, eu não sei, mas isso também tem um valor, esses 1000 anos. E aí, veja a descrição. São 1000 anos literais? 998, 999, 1000, acabou. Muita gente entende que sim. Mas o livro não é altamente simbólico? Então, há quem entenda que isso é literal, e não só isso, boa parte do livro. Há quem entenda que boa parte do livro é simbólico, mas isso aqui é literal. E tem gente que entende que não. Esses 1000 anos representam um período de tempo. Quanto? 1000? Não. Pode ser menos, pode ser mais. Mas representam um período de tempo, porque os números dentro de Apocalipse também têm valor. Lembra qual que é o número da besta? 666, a gente sabe disso, né? Ah, por que 666? Então você vê. Isso tem significado para a cultura judaica, tá? Para a gente talvez não tenha, até tem um pouco. A gente até tem um pouco de significado disso. Quando alguém fala assim para você, ó, sextou, o que você imagina? Você fala, meu, é dia de farra, final de semana chegou aí. A pessoa falou um número, né? Falou um número para você. Ou se a pessoa fala assim, meu, eu lembro do seu pai quando eu falei, esse cara aí é um 13. O que é isso? Maluco, louco. É um doido. Olha como o número tem significado. É um quarta-feira, né? Seu pai fala. Né? É um quarta-feira. Então, os números têm significado, inclusive, dentro do judaísmo e para a gente também. Então, na linguagem judaica, o número 7, por exemplo, ele tem um valor que se relaciona com aquilo que é perfeito. Porque Deus criou o mundo em 7 dias. E aí o número 7 aparece muito no Apocalipse e geralmente ele faz referência ao que é perfeito. Qual que é o número da besta mesmo que eu esqueci?
O 6, para o judeu, é aquele número que se esforça para ser divino, mas não chega. Então ele é o número daquilo que é negativo. É o número daquilo que representa as coisas do diabo. E esse número é intensificado para representar a besta. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, tá? Não vou falar nada sobre isso hoje, mas é só para a gente entender que os números têm importância. E a mesma coisa para o número 1000, tá? Vamos lá para outra coisa. Então. Isso se chama proposta hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a maneira como se interpreta. É a ciência, é o modo de se interpretar a Bíblia. Você lê o texto e examina. E aí você decifra qual é a lição que está lá. Essa decifração ou essa interpretação é chamada de hermenêutica. Tá? Então não se assusta com essa palavra. Eu coloquei ela aqui para que quando chegar em casa, se você quiser fazer uma pesquisa, você saiba como pesquisar. Então se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, você pesquisa sobre hermenêuticas escatológicas ou hermenêuticas de Apocalipse. Isso se aplica especialmente a Apocalipse, mas não só. Quando alguém fala sobre isso que nós vamos falar agora, vai sempre usar Apocalipse como um modelo para essas propostas, mas você pode aplicar isso de novo aos discursos proféticos de Jesus, que eu mostrei lá no primeiro slide, aos livros do Antigo Testamento e tal. Né? Então, como interpretar Apocalipse e as profecias bíblicas? Vamos fazer uma tarefa. Imagina que isso aqui é uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo. Esse é o passado, esse é o futuro. Beleza? Quero ir junto com vocês passo a passo. Como que a gente entende o fim da história? A história vai acabar com um baita de um evento grandioso que é a vinda de Jesus, certo? A história, do jeito que a gente conhece, nessa era, termina com a vinda de Jesus, o fim dos tempos. Beleza. Do mesmo jeito que Jesus volta, né? O que significa dizer que ele volta? Que um dia ele já veio. Então, em algum momento lá atrás da história, ele já veio. A gente não sabe aonde a gente está. Nós estamos torcendo para estar bem aqui, né? Então, mas não sabemos, vou chutar aqui. Então, hoje a gente está aqui, ó. Vocês estão conseguindo me acompanhar? O que significa isso? O tempo está passando, ele vai terminar no fim dos tempos, a vinda de Jesus, o juízo final. Beleza? Nós estamos em algum lugar próximo a esse evento, mas não sabemos quando. E se a gente olhar bem para o passado há 2000 anos, Jesus veio e aqui seria a história do Antigo Testamento. Legal. Quando algumas pessoas leem o Apocalipse, ou vou fazer essa pergunta para você. Quando você olha para o Apocalipse, você imagina que o Apocalipse estaria aonde dentro dessa linha? Imagina que esse apagador, ou essa caixinha aqui, ó, representa a história que é contada no Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Você colocaria o Apocalipse em qual lugar no tempo aqui, ó? Você acha que ele fala das coisas que vão acontecer aqui pertinho do fim, das coisas que estão acontecendo hoje, de coisas que já... Aonde vocês colocariam o livro de Apocalipse? Pertinho do fim. Perto do fim. Geralmente, né, a gente vai imaginar, o Apocalipse está falando. Então, isso é uma interpretação. É isso, né, que vocês estão falando? O Apocalipse, ele vem aqui dentro, descrevendo os acontecimentos, os eventos próximos ao fim dos tempos. Isso tem um nome. Em relação a nós estamos aqui, certo? Em relação a nós, o Apocalipse está no futuro, de acordo com o que a gente colocou aqui, ele está no futuro ou no passado? Ou no presente? A pergunta não foi boa? Quando foi escrito, eles colocaram com base no que aconteceu, no que eles iam entender naquela época, né? Então, talvez isso fosse uma tarde. Legal, então a Thalita tem uma proposta que a gente vai inserir na linha 2. Legal. Fala, Sueli. Então nós já vimos que aqui entre nós, a gente já conseguiu propor coisas diferentes. E isso faz parte dessas propostas aqui. Então vamos, uma de cada vez, e se vocês forem imaginando outras, a gente pode colocar. Ó, a minha pergunta não é quando o Apocalipse foi escrito, é o que ele descreve. João escreveu há 2000 anos atrás, mas ele escreve sobre coisas que vão acontecer lá daqui a muito tempo, ou coisas que já vão acontecer na época dele? Essa é a minha pergunta. Aí vocês disseram, não, eu acho que João escreveu aqui, não foi?
Ele escreveu aqui, porque ele morreu lá perto do ano 100, então ele escreveu um livro aqui, mas as coisas que estão no conteúdo do livro são para o futuro ou o passado dele? Para o futuro ou o passado nosso? Futuro. Então essa proposta se chama futurista. É quando lê o Apocalipse, e não só o Apocalipse, mas boa parte das profecias bíblicas, e entende que isso que eu estou lendo ainda um dia vai acontecer. Isso é futurista. Outra opção, então, como a Thalita e a Sueli disseram, a mesma linha do tempo, vê o Apocalipse aonde? Para o tempo de João. E se essa daqui viu o Apocalipse no futuro e chamava futurista, essa daqui se chama preterista. É do passado. Tá? Não precisa se assustar com esses nomes. É para vocês perceberem que dentro da teologia do estudo há possibilidades. Então tem gente que pensa, que olha o Apocalipse e fala, tudo que está aqui é do futuro. E tem outros que dizem, não, essas profecias já se cumpriram. E então localizam o Apocalipse para o tempo de João. Não quer dizer que o preterista não vê uma parte do livro se cumprindo no futuro, e também não quer dizer que o futurista não vê uma parte do livro se cumprindo no passado. O futurista vê que boa parte do livro se cumpre no futuro, mas, por exemplo, os capítulos 1, 2 e 3, que são as cartas, é aquela descrição que João fala, que viu Jesus daquele jeito todo, que a gente leu no capítulo 1. Os futuristas entendem que o capítulo 1, 2 e 3 está aqui mesmo, mas depois do 4 para frente está tudo aqui. É o inverso do preterista. O preterista entende o contrário. Se para esse aqui, o capítulo 1, 2 e 3 está no passado, e do 4 ao 22 no futuro, para o preterista é o oposto. Ele vê do 1 ao 19 no passado, ele vê só o final do livro no futuro, enquanto esse vê só o começo do livro no passado. Então, são visões que são dois opostos. Tá? Tem outras além dessas. Tem o chamado historicismo. E o que é o historicismo? É que vê o cumprimento do livro de Apocalipse ao longo de toda a história da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então ele vê a visão mais como um panorama. É como se o capítulo 1 de Apocalipse estivesse falando das coisas do tempo de João, e o 2, 3, 4 de coisas que vão acontecer um pouco depois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, entendeu? E aí o Apocalipse se desenrolaria ao longo de toda a história até a chegada de Jesus. E tem uma última proposta que é chamada idealista. Tá? Eu fiz isso aqui para tentar ajudar. Espero que vocês estejam compreendendo comigo. Essa barra tenta representar o período do cumprimento das profecias do livro. Então as profecias se cumpriram no passado, as profecias se cumprirão no futuro, as profecias se cumprem ao longo de toda a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E o idealista, ele não fala de um cumprimento das profecias, mas ele propõe que o livro traz um ideal, uma sugestão de ciclos que demonstram e que ensinam um conflito, por exemplo, entre o bem e o mal. É como se o bem de Deus e o mal do diabo estivessem em permanente conflito, e esse conflito é recontado dentro do livro diversas vezes. E aqui a pergunta nessa proposta, por exemplo, não é assim, aonde essas coisas vão acontecer ou quando elas vão acontecer. Né? Tentei representar isso com um quadrado vazado. Aqui o cumprimento está acontecendo conforme o livro descreve. Aqui é só uma moldura. O idealismo não pergunta assim, nossa, a grande Babilônia, quem é a grande Babilônia? Não importa quem é a grande Babilônia para o idealista. Ela representa um modelo do mal que pode se aplicar em qualquer era da história até a volta de Jesus. Gente, olha só quantas opções, e não são só essas, tem um preterismo, que esse preterismo que eu coloquei aqui, se você está anotando, eu até sugiro que você anote, mas depois eu posso mandar esse slide, esse é o preterismo chamado preterismo parcial, tá? Porque tem um outro tipo de preterismo, que é o preterismo completo. O preterismo completo, diferente do parcial, o parcial vê que boa parte do Apocalipse já se cumpriu aqui. E falta aquele capítulo 21 e 22, que descreve o julgamento,
a vinda, né, de Jesus, o julgamento final, o novo céu e a nova terra. Então, para o preterista parcial, é parcial por quê? Porque tem uma parte do Apocalipse que está no futuro. Mas tem um preterista que é chamado de completo ou hiperpreterista. Isso são as descrições que a teologia dá, né, para cada uma dessas propostas hermenêuticas. O preterista completo, ele entende que o livro inteiro já se cumpriu. Inclusive a volta de Jesus já aconteceu lá no primeiro século, a ressurreição já aconteceu, tá? Porque para eles esses eventos não são eventos físicos. O juízo final não é um juízo contra a humanidade, é um juízo contra a cidade de Jerusalém. A volta de Jesus não era física, mas era um retorno dele para punir Israel, né? Então eu nem coloquei aí o preterismo completo porque ele não é considerado como uma visão ortodoxa, né? Porque ele nega, o preterismo completo nega que um dia, por exemplo, a história da humanidade tem um fim. Ele nega que um dia Jesus volta a esse mundo para pôr fim a essa era. Então o preterismo completo é considerado uma espécie de uma heresia. Aqui, esses 4 são visões ortodoxas, são visões possíveis. Nós precisamos abraçar uma delas? Veja bem, qual que é a nossa diferença com o que a gente enxerga no mundo religioso? Nós não estamos preocupados em nos filiar uma visão filosófica sobre a Bíblia, senão sobre a Bíblia em si. Se a nossa maneira de interpretar as Escrituras com fidelidade se alinha mais a uma ou outra dessas linhas, isso vai acontecer, porque a gente não está inventando nada novo. Mas a nossa preocupação não é ser fiel a uma teologia. Nós não somos preocupados em ser fiéis a uma teologia, nós somos preocupados em ser fiéis à Bíblia. E às vezes pode ter que um elemento ou outro se mesclem. E até tem uma outra visão que mistura tudo isso, é chamada de eclética. Mistura um pouco de cada um desses e propõe uma nova ideia, tá? Então, assim, o Apocalipse, por isso que quando você fala sobre o Apocalipse, ou lê sobre o Apocalipse, ou conversa com alguém sobre o Apocalipse, você vê opiniões tão diversas. Alguém está dizendo, não, porque quando Roma destruiu Jerusalém, essa é a visão dele. Não, porque quando o anticristo voltar, é a visão dele. Então, cada um desses sistemas teve os seus adeptos, e ainda tem, né, cada um desses sistemas. E deixa eu ir para uma próxima tabela para mostrar isso para vocês de um outro jeito. Ó, tá vendo essa linha que está aqui? Tá vendo a primeira lá do futurismo? Vou levar isso tudo para o próximo slide. Então, ó, vou levar isso aqui para o próximo slide, isso aqui, isso aqui, isso. Então, todo esse quadrado, a gente vai fazer um recorte dessa primeira proposta e jogar ela aqui, ó. Pegou? Tá aqui embaixo. Então, o futurismo, a linha do tempo, a primeira vinda de Cristo. Hoje, o cumprimento no futuro. Vamos fazer uma tabela para a gente entender o que o futurismo propõe. O cumprimento principal do livro de Apocalipse está no futuro. Em relação a nós, em relação a João, o cumprimento está no futuro. Se o cumprimento está no futuro, qual é a relação do livro com o primeiro século? Pequena, né? Porque se o livro praticamente vai se cumprir todo no futuro, é como se João escrevesse uma coisa que, sim, para ele mesmo, o que ele estava escrevendo não tinha muita aplicação. Teria aplicação para as pessoas lá do fim dos tempos. Então a relação é fraca com o primeiro século. Qual que é a ênfase dessa visão? A tribulação futura. Então quem nunca ouviu falar? Quando tiver a grande tribulação, e guerra, e terremoto, vocês já ouviram falar disso? Daqui um mês nós vamos entrar numa série de aulas que é para falar sobre esses eventos. Colocar tudo isso numa estrutura e entender cada uma dessas visões milenistas. Você me assustou agora. Por quê? Você falou de guerra. Daqui um mês, vamos entrar em guerra. Daqui um mês vai acontecer? A guerra é psicológica. Então, vamos trazer a outra. Então, se essa é a visão futurista, vamos trocar a imagem de baixo. Vamos pôr agora o preterismo. Passamos o cumprimento do livro do futuro para o passado, perto da vinda de Cristo. Então, a visão preterista, ela vê o cumprimento principal do livro, né? Então, ao contrário da futurista que era no futuro, a preterista vê no passado. Se o futurismo põe o livro aqui, o livro fala pouco ao público original. Mas o preterismo traz o cumprimento do livro para cá. E se o cumprimento do livro está aqui, a relação dele com o primeiro século é forte ou fraca?
forte, deu para entender? Então, o que se exalta, qual é a ênfase desse tipo de interpretação? É o contexto histórico. Então, o que estava acontecendo no tempo de João? Então, a visão preterista parcial, tá? Não a completa, que é estranha, mas a visão preterista parcial, ela diz que João, ao escrever o livro, e os leitores originais, ao lerem o livro, já encontravam uma aplicação para si. Não é um livro que você lê e fala, tá, isso não é para mim. É para os irmãos lá do ano 2000 e não sei quanto. Fecha. Você está entendendo? O preterismo, ele dizia, não, a igreja estava sendo fortemente perseguida, ela tinha que ter ela precisava de uma mensagem de consolo, e o Apocalipse já veio consolar aquela geração daquele tempo, e vai continuar tendo aplicações, tá, gente? Não quer dizer que não tem mais nada, o Apocalipse pode rasgar e jogar fora. É a mesma coisa, para ficar mais fácil, quando você lê o Evangelho, ou quando você lê o livro de Atos. Paulo saiu viajando nas suas viagens missionárias, passou lá numa cidade chamada Listra. Existe a cidade de Listra hoje? Acho que não existe mais. Apesar da cidade não existir, significa que as lições não servem mais para a gente? Servem. Então, o que essa visão mostra? Que o texto já se cumpriu, mas não quer dizer que ele não venha trazer lições para os cristãos até o fim dos tempos. Aquela parte simbólica que você falou, que o diabo foi acorrentado no tempo, no caso, nessa visão aí, teria sido quando Jesus venceu a morte para aquele povo. Parabéns. Sagaz. Vocês entenderam o que o Francisco falou? Fala de novo, Francisco. Então, seria quando o diabo se acorrentado, quando Jesus, que até na Bíblia fala que Jesus esmagou a cabeça da serpente, foi quando ele venceu a morte. Isso. Vocês entenderam o que o Francisco falou? Vou voltar aqui um pouco rapidinho. Excelente comentário. Lembra que a gente leu Apocalipse capítulo 20? 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, o anjo desceu do céu com uma corrente e acorrentou Satanás. Beleza? Para um futurista, o diabo vai ser acorrentado quando? Quando Jesus voltar, o diabo e seus anjos seriam presos, seria levado. Se o cumprimento do livro está todo no futuro, então quer dizer que o diabo será acorrentado no futuro, lá perto dos eventos do fim. Mas, para o preterista, como o livro encontra a maior parte do cumprimento já no primeiro século, então esse acorrentamento de Satanás não vai acontecer, mas já aconteceu. É o que o Francisco falou. É possível essa interpretação? É possível. E quando chegar lá, a gente for falar sobre o milênio, a gente fala mais sobre isso, tá? Mas é possível sim. Tá? O historicista, no que diz respeito ao acorrentamento de Satanás, os historicistas geralmente são pré-milenistas, então eles vão concordar mais com o futurismo. Então, para essa linha, o diabo também vai ser acorrentado no final. E para o idealista, esse ciclo de vitória do bem contra o mal vem se repetindo. Mas aí o mal retoma sua força e Jesus vence e ele retoma, e essa batalha do meio do mal até que ela seja consumada. Então é como se fosse um ciclo. Tá? Mas boa observação, Francisco. Então, falamos aqui sobre preterismo. Vamos pôr o historicismo aqui embaixo agora. E historicismo porque se desenvolve ao longo da história, né? Então, o cumprimento principal não é nem no futuro e nem no passado, mas durante toda a história da igreja. A relação com o primeiro século, né, não é nem forte nem fraca, ela é moderada, porque ela tem uma parte do livro que se cumpre lá, menos do que o preterismo, mas mais do que o futurismo. E a ênfase é esse panorama, é olhar para a história como um todo. Essa visão foi muito adotada pelos reformadores, tá? Calvino, John Knox, eles adotaram na reforma o historicismo. Por que eles adotaram? A reforma, o que foi? Foi quando houve a separação, né? Martinho Lutero, tudo aquilo. Eles saíram da Igreja Católica propondo que a Igreja voltasse para a Bíblia. A Igreja não quis. Os católicos entenderam que eles estavam fazendo o que a Bíblia esperava. Então houve a separação e o movimento de reforma no sentido de acertar o que estava errado na Igreja. Para eles, os reformadores, o sistema papal, o sistema do Papa, era um baita de um problema. E realmente é, a gente sabe. Então, o que eles fizeram? Essa interpretação de Apocalipse colocava o Papa como a besta do Apocalipse.
Para os historicistas, o Papa é a besta. Aquela besta lá de 7 chifres e tal, certo? Então o historicismo surge nesse momento. E aí, só que qual que é o problema do historicismo? Toda geração acredita que é a última. Nós não acreditamos que está perto o fim dos tempos? Acreditamos, não acreditamos? Que Jesus vai voltar logo? Mas ele pode demorar ainda mais 300 anos? 400? Aí qual é a realidade? Que a gente, como a gente acredita que a gente está aqui, pertinho do fim, a gente começa a aplicar para o nosso tempo o final do livro. Mas se durar mais 300, 400 anos, alguém depois de nós vai ter que falar não. Na verdade, o final do livro é agora. Então, a cada geração que passa, o historicismo precisa ser reinterpretado. E tudo aquilo que foi falado, por exemplo, no século XVI da Reforma, já não serve mais, porque o Jesus não voltou, se passaram mais 400 e poucos anos. Está entendendo? Então, o historicismo ele tem esse problema. Quem é muito adepto dessa visão ainda até hoje são os adventistas, os testemunhas de Jeová, com alguns detalhes específicos, mas eles são adeptos principalmente dessa visão, e os reformadores históricos também são adeptos dessa visão aqui, tá? E por último, o idealismo. E o idealismo considera toda a era da igreja, né, parecido com o historicismo, mas ela é sempre simbólica e de um conflito espiritual, como a gente falou. É o bem contra o mal, esse embate do bem contra o mal sendo continuamente contado, até que um dia, no fim dos tempos, o bem vença e Jesus reine e domine de uma vez por todas, tá? Então, se você quiser estudar mais sobre isso depois, eu posso mandar esses slides para vocês. Mas o que eu quero mostrar nessa aula de hoje, gente? Que assim, a gente tem que ter humildade de verdade ao ler o texto bíblico. Existem interpretações, essas todas aí, elas não são heresias. São possibilidades. Não vai dar para a gente ter todas elas juntas. Não dá. Porque elas são opostas em muitos pontos. Mesma coisa se você falar que sua cor preferida é o preto e ao mesmo tempo o branco. São coisas muito diferentes. Então, você vai, querendo ou não, fazer uma opção em que você se adeque ou se pareça mais com alguma dessas linhas. Tá? E a gente vai estudar bastante ainda ao longo do curso. A gente vai perceber como isso aqui influencia outras coisas. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui, voltando rapidinho aqui. Ó. Quando a gente fala sobre estudar escatologia, que é esse curso, logo alguém fala assim, opa, nós vamos começar o livro de Apocalipse, nós vamos estudar Apocalipse, né? Porque se nós vamos estudar escatologia, nós vamos estudar Apocalipse. Para muita gente, o Apocalipse tem pouco a dizer sobre o fim dos tempos. Para muita gente, o Apocalipse é um livro imprescindível para se entender o fim dos tempos. Depende de qual maneira você lê a Bíblia. Então, o Apocalipse é o único livro no Novo Testamento que fala sobre eventos escatológicos? A gente tem muitos outros textos, a gente vai falar 1 Tessalonicenses 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 15, os discursos de Jesus, inclusive essa aula de hoje, como eu já falei e repito, essa aula de hoje vem nos preparar para a aula da semana que vem. Porque na semana que vem, quando a gente for estudar o discurso escatológico de Jesus, a maneira como eu olho para aqueles textos lá de Mateus 24 vai ser diretamente influenciada por isso aqui. Porque se eu tenho uma tendência ao futurismo, tudo que Jesus está falando lá ainda vai. Se eu tenho uma tendência ao preterismo, o que Jesus está falando lá já aconteceu. Se eu sou um historicista, o historicismo ele quase não conversa muito com os evangelhos mais. E o idealismo vai falar, não é uma questão de futuro ou passado, é uma questão das lições espirituais do que Jesus está dizendo, de como a gente tem que aprender aquelas lições. Então hoje, a aula de hoje, está vindo para nos preparar para a aula da semana que vem. Mas já tenho algumas lições aqui já, tá? Que eu gostaria que a gente não esquecesse. Assim, tem problema essa diversidade de interpretações? O ideal é que a gente não tivesse, né? O ideal é que a gente conseguisse entender a Bíblia, todo mundo, de um jeito mais unificado. Mas não surpreende a gente. Isso significa que o texto não é confiável? Essa diversidade de interpretações significa então que não vale a pena estudar? Significa então que a volta de Jesus é uma coisa hipotética e que não vai acontecer nunca? Não significa isso. Quando você vai no médico, tá? Você está com um problema, você está com uma dor, você está com um inchaço no pé, você está com um problema de circulação, sei lá, está com uma dor.
uma dor no cotovelo, no ombro. Aí você vai no médico. Um médico vai dizer para você assim, ó meu, é faca. Você tem que operar. Ah, não, doutor, mas eu não quero. Não, não tem jeito, você tem que operar. Aí você vai pedir uma segunda opinião. Você vai no outro médico. O médico fala para você, ó, você pode tentar fazer umas infiltrações. Aí você quer uma terceira opinião. Você vai no terceiro médico. O terceiro médico fala para você, ó, você pode tentar uma acupuntura. Aí você, putz, meu, cada um fala uma coisa, eu vou em outro. Aí você vai no outro médico e ele passa para você um quiroprata, um massagista. Não, você faz uma massagem assim, fisioterapia. Aí você vai no outro remédio. Gente, diversidade de opiniões existe em todos os campos da vida, não só na teologia. Agora, o fato de um médico mandar você operar, o outro mandar você infiltrar, o outro mandar fazer massagem, o outro dar remédio, o outro dar... O que mais que eu falei? Acupuntura. Acupuntura e tal. Só porque eles não concordaram entre o caminho que você tem que seguir. Você fala, quer saber então que meu braço fique doendo, então eu não vou cuidar mais disso? É isso que você faz? Não. Você faz uma opção. Você fala, eu acho que eu vou fazer essa opção. Então é isso que a gente faz ao estudar a escatologia. A gente vê que existe... Não são opções como se a gente estivesse na feira escolhendo tomate. Não tem que ser assim. Nós temos que olhar de uma maneira séria para as Escrituras, sabendo que a escolha que eu fizer tem as suas implicações. Se você escolher ser operado, isso tem as suas implicações. Se você escolher o remédio, isso tem as suas implicações. A escolha tem as suas implicações. Do mesmo modo, eu vou fazer uma escolha pensando qual é a escolha mais saudável e sensata que me parece ser aquilo que Deus está propondo. Então, a diversidade de opiniões, ou de visões, ou de entendimentos sobre o Apocalipse e sobre as profecias bíblicas não devem fazer a gente desacreditar das profecias, ou desacreditar do cumprimento delas. Porque, apesar de tudo, gente, nenhuma dessas visões nega aquilo que é essencial no cristianismo, que é o quê? Uma primeira vinda literal de Jesus, uma segunda vinda literal de Jesus. Quando eu ponho aqui o fim dos tempos, essas 4 visões confessam que Cristo volta visivelmente, fisicamente, né? Assim, não porque ele seja carnal, mas é uma volta real. Haverá ressurreição de mortos, haverá juízo e haverá um destino eterno. As 4 visões concordam com esses pontos fundamentais do cristianismo. Eu fiz a minha escolha. Já fez? Rápido assim, Francisco? A minha escolha é não morrer, eu não quero morrer. Mas para isso Jesus tem que morrer, tem que vir antes de eu vá, né? Bom, isso quer dizer que vai ser logo. Se é isso que você está dizendo, né? Lá depois, naquele texto que a gente leu lá sobre o diabo ser acorrentado, a Bíblia fala assim, que aqueles que passam pela primeira ressurreição não provam a segunda morte. Então existe uma saída para não morrer. Todos nós já morremos um dia, né? Porque pecamos. Alguns vão morrer pela eternidade. Mas existe uma saída para a morte, né? Nós já fizemos essa escolha, agora precisamos continuar nela. Vamos falar mais disso mais para frente. Então, assim, 3 lições para a gente terminar essa aula. Primeira, humildade em relação ao texto bíblico. Humildade. Nós não somos senhores do texto. Às vezes os teólogos querem ser senhores do texto. Querem dizer o que o texto tem que dizer. O texto é senhor sobre nós. Então, em primeiro lugar, humildade ao chegar ao texto para estudar. Primeira lição. Segunda lição. Quando alguém pensa em Apocalipse, pensa, eu quero descobrir quando Jesus vai voltar. Eu quero descobrir quem é a besta, o anticristo. Eu quero descobrir quem é esse tal desse ser. Eu quero descobrir tal data. Então, o Apocalipse gera muito mais uma especulação de curiosidade do que um desejo de verdade de entender a sua lição. E não tem que ser assim. O Apocalipse tem uma lição principal, que mesmo que a gente não entenda muitos dos símbolos dele, essa lição principal está dada, ela é clara como um mar do Caribe. Qual é a lição principal do Apocalipse? Cristo vence no final. Acabou. Cristo vence no final. E eu estou falando no final, ele já venceu, mas essa vitória consumada dele acabou. Ah, mas eu não sei quem é a besta. Não importa. Pode ser o imperador? Pode. Pode ser um cara no final dos tempos? De repente pode. Agora, se é o imperador, se é o papa ou se é um cara no final dos tempos, os 3 perdem, porque Cristo vence. Essa é a lição. Deus triunfa no final.
E todos aqueles que seguem a Cristo com fidelidade e com fé, triunfam com Ele. Essa é a lição que a gente não pode perder de vista. Então, o centro do Apocalipse não é o anticristo, mas é o Cristo. Não é Satanás, é Deus. Não é a destruição e a calamidade na terra, é a paz e a harmonia no céu. Essa é a mensagem de Apocalipse, que mesmo que a gente não entenda muitas coisas, essas lições estão lá claras e dadas para que a gente possa ter esperança. E a última aplicação que eu queria fazer na aula de hoje, dentro dessa questão, né, dessa esperança que o livro oferece, aquele livro ele tinha e precisava ter finalidade para os seus leitores originais. Não faz sentido João escrever um livro, quer dizer, não é que não faz sentido, né? Não estou querendo questionar esse fato. Mas seria de pouco proveito para aquele público um livro que dissesse só sobre o final. Era aqueles irmãos que estavam sendo degolados, jogados dentro das arenas, queimados, decapitados, chicoteados, presos, eram eles. O livro precisava encontrar uma mensagem de consolo para aquela geração. E se consolou aquela geração, vem consolando todas as gerações. Se eu e você hoje sofremos por ser cristãos, a mensagem do Apocalipse não me consola? Me consola no sentido de que o meu e o seu sofrimento não precisam ser eternos. Porque no final, Cristo vence. E se eu estiver com Ele, o meu sofrimento também um dia encerra e eu vou vencer com Cristo. Vou me assentar no trono com Ele. Então essa é outra lição, de que o sofrimento atual, ele não é eterno. Que o plano de Deus está em andamento e de que, tão breve ou talvez um pouco distante, o plano de Deus vai ser consumado. E a gente é convidado para triunfar com Jesus, tá? Então, se a curiosidade de vocês, de repente, Apocalipse, 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 veja que dependendo da visão que a gente adota, o Apocalipse pode ter muito, pouco ou médio significado dentro da escatologia. Nós podemos, ao longo do curso, fazer mais observações dentro do Apocalipse, e iremos, na verdade, mas acho que o que a gente está explicando hoje vai ficar bastante claro nas próximas aulas. Tá bom, gente?